Acostumado. É? Tá certo? Ok, olá pessoal, tudo bem? Um bom dia para todos que estão aqui, presentes, que vieram para esse encontro com Joana de Ângeles, mas sinto dizer que a Joana só vem representada, porque enquanto ela está desencarnada, ela precisa dos representantes, que no caso é Edivaldo, mas nós somos os divulgadores, os atravessadores, como assim dizer, que, como estudiosos da obra da nobre mentora, estamos buscando nos plenificar do seu conhecimento, e a grande esperança é que na manhã de hoje todos possam se plenificar um pouquinho, todos aqui presentes. Primeiramente, eu quero dizer que estou maravilhado com as terras de João Pessoa. É a primeira vez que estou aqui, pelo menos nessa encarnação, né? Nas outras eu não sei dizer. Mas já me sinto em casa, me sinto muito bem, aquecendo o coração junto de vocês, e aquecendo mesmo, porque estava bem frio em Porto Alegre, mas estamos aqui um pouco nos envolvendo com a psicosfera local, e é uma grande alegria participar pela segunda vez desse encontro, sendo que a primeira vez foi virtual, e esta é a primeira presencial, né? Justamente nesse retorno da pandemia. Então, nós vamos ter 4 falas, né? Agora, pela manhã, nós vamos falar um pouco sobre os conflitos existenciais. À tarde, vamos seguir na temática, e que eu nomeei de A Noite Escura da Alma, onde nós vamos nos ocupar um pouco mais de algumas patologias, a depressão, a ansiedade, o medo, a raiva, a inveja, as síndromes do pânico, toda sorte de elementos que aparecem aí para nos divertir, né? Porque às vezes parece assim que a vida está um pouco monótona e a gente precisa de uma sacudida, que é para ficar um pouco acordado, como nos dizem os amigos do Rio de Janeiro, né? Que é para ficar esperto, né? Então, é isso que nós vamos nos ocupar à tarde. À noite, então, já fiquei informado que é uma palestra ao grande público da casa, que nós colocamos como tema livre, e nós vamos, ao longo do encontro, avaliando que tipo de elementos nós podemos complementar, né? Bem à sorte e ao gosto da intuição que a espiritualidade traz, e também na necessidade de todos. E amanhã vamos falar um pouco sobre a convivência na casa espírita, o desafio a todos nós, seres humanos encarnados, lidar com as nossas sombras no processo do bem. Então vamos ser 4 falas, e eu tenho a esperança que dê tempo da gente colocar tudo nas 4 falas, porque geralmente falta um pouco, né? Mas não se preocupa que se não der até domingo, a gente segue um pouquinho até segunda, não é? A gente dá uma espichada. Não? Brincadeira, se eu levar até segunda, eu já me considero desencarnado quando chegar em Porto Alegre, né? Mas, meus amigos, para nós falarmos sobre os conflitos existenciais, que é uma das obras de Joana, que a Federação propôs que nós abordássemos, nós vamos lidar com toda a sorte de conteúdos que nos constitui como seres humanos. É natural que no mundo de provas e expiações nós tenhamos uma grande tendência de evitar a dor e ir de encontro ao prazer, à alegria. Mas parece que o nosso jeito de se alegrar causa mais dor. E a gente tem um pouco de atrapalhamento nessa nossa busca da tão sonhada felicidade, aonde que ela se encontra, né? E parece que nós temos um grave problema com a felicidade, nós não sabemos ser felizes, não sabemos construí-la. Então, o ser humano na face da Terra, ele tem uma grande ilusão, porque ele deseja a todo custo a felicidade, mas parece que nós não estamos dispostos a encontrar dentro de nós, a desenvolver, a elaborar os mecanismos da felicidade. Nós temos uma fantasia que ser feliz é simplesmente fruir a felicidade. Como se a gente dá um jeito, monta um jeito de ser, um jeito de funcionar, conta com a sorte das estrelas e, de repente, entra num sistema que é só ficar aproveitando. E ainda por cima, existem as propagandas e a novela, que aparece só para nos mostrar o que os outros têm e a gente não tem, né? E para completar, agora nós estamos na época do Instagram, que é só para a gente ter um pouquinho da inveja da vida dos outros, né?
Porque realmente, meus amigos, no mundo de provas e expiações, onde os espíritos falam a Kardec que o ser humano tem 2 desafios essenciais: lidar com as intempéries da natureza e a perversidade dos homens. As intempéries da natureza e a perversidade dos homens. Agora há pouco eu estava conversando com os nossos amigos no carro, né, justamente sobre as enchentes que se abateram no Rio Grande do Sul e devastaram a casa de muitas pessoas. Houve 50 desencarnes em cidades próximas a Porto Alegre, isso 3 semanas atrás, né? E agora as águas chegaram em Porto Alegre, graças a Deus não causando o mesmo estrago, mas apenas fazendo com que o rio Guaíba, que se chama rio, mas é um lago, né, que o rio Guaíba invadisse um pouco a orla da cidade, né? Imagina como se aquela orla que tem ali na beira, né, inundasse tudo, até os hotéis ali, né, chegasse, né, mas tudo isso foram apenas prejuízos materiais em Porto Alegre, mas realmente há 3 semanas atrás nós tivemos famílias nas cidades próximas sendo destituídas do seu lar e alguns desencarnes, né? São as intempéries da natureza. São os cataclismos, os tsunamis, os terremotos, o frio, o calor, o adoecimento, aquilo que Joana nos fala, Joana de Ângeles, sobre a fragilidade do corpo humano, que tem como um dos seus objetivos, nos alertar, meus amigos, sobre a transitoriedade da vida, para que nós possamos ir depositando a nossa esperança, a nossa forma de ser, de pensar e de agir, não aqui na terra, não no carnal, mas para que nós possamos nos identificar melhor com o ser espiritual. E o ser espiritual é trazido a todos nós através das filosofias, das religiões, da mediunidade, da espiritualidade inata ao ser humano desde as épocas antigas, desde os tempos remotos, porque o ser humano sempre teve íncito no seu psiquismo, na sua mente, por assim dizer, a presença da tendência à espiritualidade, à religiosidade. Olha só, meus amigos, a tendência à religiosidade, tá? Deixa eu me levantar aqui porque eu não estou conseguindo enxergar o pessoal de trás, né? O que nós queremos dizer com essa tendência à religiosidade? Que isso não é uma invenção da cabeça do homem. Embora nós possamos inventar religiões, nós possamos fazer uma apropriação da ideia de Deus conforme o nosso sabor, a nossa forma de pensar. E aí existem as guerras religiosas, existem as hierarquias, existem a imposição de poder sobre o outro, inclusive as guerras religiosas, tanto sofrimento que a nossa forma de viver a religião já nos trouxe. Ainda assim, isso é problema nosso. É problema da nossa forma de existir, aí, muito conflituada. Porque a busca de Deus, a busca de nos relacionar com algo maior, a busca, meus amigos, da espiritualidade, aquilo que o psicólogo Carl Gustav Jung nos fala, da experiência psicológica da religiosidade, que é muito mais importante do que as hierarquias, do que as religiões, a sua forma de se organizar. Essa experiência essencial que nos faz, às vezes, diante da morte, diante da dor, do túmulo, ou no momento de êxtase, de prazer, de olhar a natureza e ser tocado por algo mais, do movimento de êxtase místico, como é chamado, a experiência mediúnica, a experiência da meditação. Isso nos fala de algo a mais, de um significado da vida, de um o que para o que viver, de um significado da busca existencial. Essa espiritualidade, ela está dentro de nós. E essa transitoriedade do corpo, as intempéries da natureza, a fragilidade do corpo, nos auxilia para que não haja essa supra-identificação com a matéria. E nós vamos ver que essa identificação, ela é uma dificuldade.
ela é uma das questões que vai acarretar em sofrimento em nossa vida. Kardec já nos falava sobre isso. Realmente, meus amigos, é muito desafiador estar na Terra. Nós crescemos, aprendemos a caminhar, a falar, a discernir, a estudar, a escrever, a conviver com as pessoas, as trocas afetivas, a trabalhar, a constituir família. E vamos vendo os nossos pequenos passar pelo mesmo processo. Nós os educamos, os alimentamos. E tudo isso, meus amigos, é um breve momento. Nós nos identificamos e nos desidentificamos. A psicologia profunda vai nos falar em 3 nascimentos essenciais. 3. O nascimento biológico, que é quando nós nascemos no hospital, aquela criança berrando, né, um tapa na bunda, né, que o médico dá para ver se está esperto, né, como nós estávamos falando antes. Né. Esse momento que nós entramos nesse mundo, nós vamos ter um segundo nascimento que a psicologia nos traz, que é a formação desse ser humano que interage no mundo. Então, vocês já viram aquela colocação assim, que minha mãe me deu tudo, eu consegui aprender a escrever, a trabalhar, a funcionar, e está aí para o mundo. Hoje eu trabalho, eu funciono. Né? Eu apanhei de relho, de cavalo. Não, mas eu tanto apanhei que estou funcionando agora, hoje eu trabalho. Né? Essa forma de funcionar para o mundo é o segundo nascimento. Se o indivíduo não consegue estudar, trabalhar, ter uma atenção, muitas vezes o constituir família, não que todos precisem constituir, mas é também essa forma de adaptação ao mundo, a pessoa vai ter sofrimento. Então tem muita gente que não consegue se adaptar ao mundo, não consegue interagir, não consegue lidar com a frustração, né, de passar de ano, de ter que ter a luta da sobrevivência. Não consegue conviver, parece que ela está sempre precisando de alguém, não só no sentido financeiro, porque é natural que as famílias se auxiliem no sentido financeiro, né? Mas eu digo muito mais no sentido de autonomia sobre as próprias responsabilidades. Esse é, então, o segundo nascimento, que é o homem, ele está pronto para servir a tribo, a comunidade, a cidade, a família. Mas isso não basta. Mas isso não basta. E essa é uma das grandes falácias da nossa vida aqui na Terra. Nós temos uma noção de que esse é o ápice, esse ser humano social, que paga suas contas, e aí nós vamos eleger os símbolos da felicidade. Então, as pessoas que enriquecem, os grandes campeões do mundo, os grandes cases, como são chamados, os casos de poder, né? Os casos de sucesso. É bonito olhar? Claro, pode ser bonito, é muito meritório. Que bom quando uma pessoa consegue reunir a sua capacidade de administração, de criatividade, de empenho das próprias forças produtivas e consegue, sim, gerenciar a sua família, adquirir educação, garantir, então, saúde dentro das condições que seja possível, ou seja, o papel do provedor, tanto pai quanto mãe, que no seu instinto paterno e materno vão ali nutrir a criança, vão alimentar, vão educar, vão mostrar as regras do mundo e auxiliar para que essa criança, como aquela tartaruguinha que vai para o mar, ela engrene também na sua busca. Então, esse é o segundo nascimento. E ele traz em si uma necessidade primordial de se adaptar ao mundo. Mas não basta. Porque nós não reencarnamos simplesmente para isso. Embora isso seja muito importante. Essa nossa adaptação ao mundo. Vamos lembrar que Jesus foi carpinteiro. Ele precisava ter um trabalho. Ele precisava ter uma colocação. Ele precisava, de alguma forma, aprender a funcionar. Ele aprendeu o aramaico. Ele aprendeu a cultura de seu tempo. O Francisco de Assis tornou-se comerciante de tecidos junto com seu pai. Ele aprendeu as técnicas do comércio. Ele foi escudeiro de cavaleiro, participou dos exercícios militares, inclusive foi para a guerra, dentro daquele sonho da família Bernardoni. Paulo de Tarso, ainda quanto Saulo, ele foi aquele orador, ele foi estudando e se tornando um dos doutores da lei. Ou seja, todos aprenderam, de alguma forma, a remar
para que o ser material existisse. Mas se nós olhássemos apenas para isso, se isso fosse o essencial, a humanidade não teria os seus grandes conflitos, não teriam guerras, não teria fome, não teríamos as dificuldades que partem do segundo ponto que Kardec nos coloca. Um é as intempéries da natureza. E para isso nós construímos diques, construímos barragens. E lá na passagem da época das cavernas para a civilização, essa construção de diques e barragens é um dos pontos que auxiliou as tribos a formarem as primeiras civilizações. A organização para dar conta da agricultura, da agropecuária, para a sobrevivência. Então, o segundo nascimento é o nascimento da sobrevivência material. Mas o segundo ponto que Kardec nos coloca é a perversidade dos homens. E aí a sobrevivência material, meus amigos, ela não dá conta da perversidade. Então quer dizer que se eu pagar minhas contas, eu posso tratar os outros mal? Eu posso ser perverso? E quer dizer que a vitória da minha nação, muitas vezes, inclui eu vencer a outra nação no processo de guerra? E é aí que nós vamos mergulhando nas enfermidades psicológicas, meus amigos. Porque conflitos existenciais diz respeito às emoções, diz respeito ao pensamento, diz respeito à forma pela qual nós logicamos, nós pensamos a vida. Ou seja, diz respeito ao invisível. Nós podemos estar aqui, todos, né, bem perfumadinhos, bem ajeitadinhos, mas o que dirá que se passa no coração da criatura humana? Será que aquela pessoa está em júbilo ou está num terrível sofrimento por alguma provação moral, por alguma dificuldade que se passa na vida dela? Às vezes o ser humano se encontra feliz e deprime e não sabe por quê. A pessoa deprime por causa dos conflitos sociais, das perseguições religiosas, do preconceito racial, social, das crises monetárias, das doenças na família. Mas o que dirá do sujeito que deprime mesmo tendo todas as riquezas, o sucesso, o tesouro, e se encontra num vazio existencial? Ou não tem resistências morais. Nós encontramos, por exemplo, na crise da Bolsa de Valores de 1929, nos Estados Unidos, quando os grandes bilionários perderam grandes quantias da noite para o dia e atiravam-se dos arranha-céus, melhor falando, no ato suicida, porque a partir do momento que perdiam uma parte ou toda a riqueza, eles já não sabiam ser, eles não sabiam existir, sem os seus tesouros, sem as suas posses. Eles não tinham preparado dentro de si um caminho, uma identidade que abrisse mão do material. Então, ter o material era essencial para a sua identidade. Então, nós vemos que o segundo nascimento, esse que estamos falando, desse ser adaptado ao mundo, é o da identidade na Terra. E a identidade é transitória, meus amigos. Não só através das reencarnações, mas dentro de uma mesma encarnação. Quem não passa por uma crise de identidade, não sabe o que é viver. Eu desconfio das pessoas que dizem que seguem as mesmas a vida inteira. Não que a pessoa não possa seguir na busca de valores e buscando vivenciar esses valores que ela elege como os essenciais, mas não é disso que nós estamos falando. Mas a pessoa segue com a mesma personalidade. Aí não tem graça, né, pessoal? A gente vem na Terra porque o espírito necessita de uma cirurgia moral. Ele necessita de aquisição de uma nova etapa, de uma nova ótica emocional e existencial. Se fosse para encarnar e seguir do mesmo jeito, nós estaríamos falando de uma não evolução, de uma estagnação do espírito. E toda vez que o ser humano busca ser sempre o mesmo, ele entra em sofrimento. Porque realmente vêm as adversidades interiores. Vamos falar agora, meus amigos, não mais do cataclismo, não mais das enchentes, mas da tempestade interior. Pedindo ao Cristo, aquele que acalmou a tempestade, amigo divino,
acalma a tempestade que carrego dentro do meu coração. Tu que podes, revive dentro de mim, para que eu possa escutar as tuas palavras e o teu exemplo moral, e eu aprender a navegar nessas marés, nessa tempestade, nesses maremotos interiores. Porque o chamado terceiro nascimento, o terceiro nascimento é do ser psicológico. E o ser psicológico, nós estamos falando em algo essencial: a vida interior. Carl Gustav Jung, que foi um psicólogo suíço, muito famoso, foi colaborador de Sigmund Freud, um dos maiores pensadores do século XX, e que o seu pensamento está sendo bastante trabalhado no século XXI, está sendo bastante buscado. Carl Gustav Jung, ele vai nos falar que a vida é 50% exterior e 50% interior. E que nós vivermos apenas uma dessas etapas vai levar o ser humano a um grande sofrimento. Nós temos que dar igual atenção. E é por isso que Joana de Ângeles nos fala muito nas suas obras, na série psicológica, que nós desenvolvemos satélites, desenvolvemos tecnologia, desenvolvemos o microscópio, o telescópio, a medicina avança para a medicina nuclear. Estamos na época dos computadores quânticos, mas por dentro pouca coisa estamos melhorados em relação ao ser humano das cavernas. Hoje nós conseguimos estar todos aqui quietinhos e bonitinhos no salão. Dependendo das provocações e das condições, nós podemos pegar um pedaço de pau, né, e partir para um outro nível do diálogo, né? Esses dias meu filho está mostrando um programa de humor que eles falavam o seguinte, né, que o pedaço de pau que começa a dar o quebra-pau, começa a dar uma discussão, é só pegar um pedaço de pau que todo mundo já vira amigo. Já começa, calma amigo, calma, calma amigo. Então ele diz que o pedaço de pau é a arma do diálogo. É só pegar um pedaço de pau que a pessoa já quer dialogar, né? Então, humor à parte, né, eu acho que foi um bom insight dos humoristas, né? Então, nós estamos aqui todos comportadinhos, mas basta alguma provocação que nós já vamos pegar a arma do diálogo, né? Que é o pedaço de pau. Né? Todo mundo quer conversar, né? Todo mundo quer dialogar. É a arma da amizade. Então, é aquilo que o Kardec chama do verniz da civilização. E esse verniz, meus amigos, ele é mais tênue do que a gente acha. Ele é mais tênue do que a gente acha. É porque o corpo, a matéria, esconde a alma. E isso tem um propósito. Tem um perigo, mas tem um propósito, conforme a gente vai falar em algum momento entre hoje e amanhã. Né? É o verniz da civilização. Não por acaso, Jung, que viu estourar da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, inclusive através da sua mediunidade potente, ele sentiu a Primeira Guerra, ele teve cenas, ele viu imagens da Primeira Guerra, pouco antes dela estourar. Ele vai dizer, principalmente analisando o fenômeno do nazismo e do fascismo na Europa, que como que uma nação que era uma das nações emergentes, das potências emergentes daquele momento, que era a Alemanha, recém-unificada, como que uma nação tão promissora, que estava num processo ascendente econômico, civilizatório, muito potente, como que ela se deixa dominar por essa bestialidade do nazismo? Em que ele diz que Wotan era um deus nórdico, da mitologia nórdica, né, muito agressivo, violento, como esses deuses do passado, né? Wotan, a besta loira, olha só, a besta loira, né? Ressurgiu das profundezas, dos porões do inconsciente coletivo e tomou conta de toda uma nação, colocando fogo nessa nação. E ele vai analisar a juventude hitlerista, e ele vai dizer assim, que a necessidade, olha só, olha o convite que eu estou aqui para fazer para vocês hoje, tá, pessoal? Eu sou perigoso, tá? Que a necessidade de nós sacrificarmos, matarmos o nosso inimigo dentro de nós, isso é simbólico, tá, pessoal? Graças a Deus, tá? Matar o inimigo dentro de nós não é tomar vermífugo para matar os vermes, né? Para matar as lombrigas, tá? O inimigo dentro de nós é outro, tá, pessoal? Uma vez um paciente assim com uma dificuldade muito grande, né?
me mandou uma mensagem de áudio, sábado de manhã. Eu preciso falar contigo, estou sentindo uma coisa se transformando e correndo dentro de mim. Eu pensei, meu Deus, psicotizou, ele está sentindo uma coisa correndo dentro dele. Depois eu liguei para ele, não, está tudo bem. Era o jeito dele falar das emoções, que ele estava tendo um insight, ele entrou em contato com uma emoção mais sutil diante de uma pessoa que ele odiava, né? Mas eu pensei, não, ele alucinou, né? Tem uma coisa se mexendo dentro dele. Ele falou bem assim, olha só como é que a pessoa fala das emoções. Eu preciso falar contigo, doutor, tem uma coisa se mexendo dentro de mim. Eu pensei, meu Deus, né? Vamos internar. Então, Jung dizia que na necessidade de nós matarmos o inimigo dentro de nós, e em psicologia esse matar simbólico é transformar, é matar uma forma de existir para que nasça outra, e nós não fizemos isso, naquele momento na Alemanha nazista, ocorreu a necessidade, a falsa necessidade, tá? Falsa necessidade de matar no outro. Isso se chama em psicologia literalização. Literalização. Quando nós pegamos uma coisa simbólica e levamos para o concreto. A nossa alma, meus amigos, a psicologia profunda vai nos dizer que a nossa alma tem uma tendência a literalizar o que não trabalhou psicologicamente. Então, em vez de eu matar dentro de mim o meu inimigo, eu vejo o inimigo no outro e eu quero matar mesmo, fisicamente. Isso. É aí que começam as grandes guerras, meus amigos. E as pequenas também. Nós queremos matar no outro. O que faz o indivíduo da torcida organizada? Ele quer matar com o pedaço de pau, a arma do diálogo, né? Ele quer matar o indivíduo da outra torcida. Por que ele quer matar? Porque é do outro time. O outro cara, ele vive com a camisa do time, ele tem o pôster do time, ele só fala no time, ele fala do time para os filhos desde que os filhos nasceram, ele respira aquilo, ele passa o dia inteiro se informando sobre futebol, só que é do outro time. Ou seja, eles são idênticos. Vocês viram que ele quer matar ele mesmo, pessoal? Ele quer matar uma forma de funcionar, ele quer matar o fanatismo. Ou seja, é um princípio do espírito imortal que na sua sabedoria, em forma de semente ainda, tá? Em forma de semente, diz que ele precisa se afastar e se apartar dessa forma enrijecida de viver, porque o fanatismo está atrapalhando ele. Mas esse impulso de autotransformação leva, não sendo compreendido, porque o ser humano não quer ficar com angústia, ele não quer ficar com as suas próprias dores, ele vê que a dor dele, o que atrapalha o fanatismo dele? O time dele perder. E o time dele vai perder como? Com o outro time ganhando. E o que o outro time precisa para ganhar? Da torcida. Então o cara que é igual a ele é o inimigo, olha só. Olha só. Como nós queremos matar aqueles que são semelhantes a nós. Então agora na hora do coffee break, né? Alguém começa a falar, olha, você não sabe, como é que está seu filho? Ah, meu filho rodou de ano. Ah, o seu rodou de ano. Ah, o meu passou na faculdade um ano antes. Né? Então, sempre tem alguém que quer nos acalentar com o sucesso da pessoa, né, diante do nosso fracasso. Né? Que vai nos dizer assim, ah, pois bem, tu sabe que a professora falou que meu filho é um gênio. Né? Então, a gente dá vontade de matar. A gente diz, ai, que lindo, que maravilha. Parabéns para o seu filho, né? A gente pensa assim, tomara que rode de ano. Né? Esse vai tomar pau na faculdade. Né? Passou de ano, mas não tem namorada. A gente dá um jeito, né, de dar uma amargurada. Né? Então, o brilho dos outros, né, não importa que a pessoa está lá, né, cantando que nem um pavão. Né? Mas por que esse pavão está nos incomodando tanto? Né? Porque a gente está se achando um franguinho. Né? Então, quando o pavão do outro, ele vai nos gerar dois tipos de reação. Ou a gente se identifica e quer ficar pavão também, né? Então, olha, minhas penas eu também tenho, né? Olha que lindo, né? Então, a gente quer competir, né? Ah, o meu filho passou de ano, terminou a faculdade 3 anos antes, né? Estou inventando aqui, né? Terminou a faculdade 3 anos antes. Ai, que legal, Meu filho sabe correr de bicicleta, a gente também tem que contar alguma coisa, né? Meu filho sabe andar de skate, a gente tem que contar alguma coisa para competir, né? A gente tem que, de alguma forma, né? E a gente dá uma melhorada. A gente tem que dar uma melhorada, contar um pouquinho mais do que a história, né? Eu lembro disso quando criança, porque meu pai fazia isso, né? Meu pai, ele comprava uma casa e ele contava para os amigos que tinha pagado quase o dobro do preço, né? E eu dizia, papai, mas não é bem assim, né? Então, acontecia essas coisas, né? Um dia desse eu estava num parquinho lá no Rio Grande do Sul, em Gramado,
E minha filha agora está com 8 anos, né? Mas na época ela estava com 7. Daí, a entrada estava caríssima, né? Quanto que a entrada é tanto? E tem desconto para criança. Até 6 anos não paga. Daí, na hora, a sombra psicológica, né? Eu olhei para minha filha. Vou fazer uma confissão. E eu disse assim, ela tem 6. Daí a minha filha, papai, tu já esqueceu, eu tenho 7. E daí na hora eu pensei assim, não, eu não posso deseducar moralmente meus filhos, né? Daí eu disse assim, não, ela tem 7, e a vendedora aqui, né? Daí eu olhei pro meu filho maior de 11, daí eu entrei na brincadeira. Mas ele tem 6. Daí ela me olhou brava assim, né? Eu disse, em cada perna. Ela já me olhou brava, ela disse, já é pedir identidade, né? Então eles pegam, né, qualquer coisinha, eles são um terror, né? Eles não podem, não passa uma, né? Então a pessoa, mas voltando, né, eu dei uma volta grande. Então a pessoa ela tem que dobrar, né? Então eu não falo que é nem o meu pai, mas aí eu contei isso aqui, eu pensei, tá, mas eu contei que a minha filha tinha 6, né? Então já está um pouquinho melhor. Tu vê que de geração para geração, né, a base do passe da água fluidificada, nós vamos melhorando um pouquinho mais, né? Então o outro começa a se pavonear, a gente também quer se pavonear porque a gente está se achando um frangote. Ou então, em vez da gente se pavonear, a gente se coloca lá embaixo. Porque a fala dos outros nos provoca alguma coisa. Porque algo tem em nós, uma ferida. E o que importa dessa história? Não importa as penas do pavão e nem da galinha. Importa que a gente encontrou um tesouro. A gente descobriu que a gente tem uma ferida que a gente não imaginava. E esse é o propósito da fala de hoje. Toda ferida tem um porquê. Toda ferida tem um porquê. Claro que alguém já está pensando assim, no intervalo eu vou falar para ele que a minha mãe era tão malvada. Calma, que a armadilha é outra. Eu vou falar melhor esse porquê. Eu vou usar uma outra palavra. Toda ferida tem um para quê. Tem um para quê da ferida. Ela tem um propósito. Meus amigos, olha só o convite. Eu estou falando para nós trabalharmos, nós fazermos esse assassinato interior, nós vamos matar o mal dentro de nós. Matar simboliza transformar, tá? Transformar. E para transformar, a gente tem que entender que ele tem um objetivo, meus amigos. Vocês sabiam que a depressão tem um objetivo? E que não é vender mais remédio? Pronto, já tirei metade do que estavam pensando, né? Que a síndrome do pânico tem um objetivo na existência da pessoa? Paulo de Tarso deprimiu. Francisco de Assis teve uma quebra da sua personalidade, em que ele ficou durante um bom tempo numa pseudocatatonia. Chico Xavier tinha depressão. Divaldo Franco, se eu não me engano, aos seus 21 anos, quase tirou a própria vida quando pensou em saltar do elevador Lacerda, em Salvador. Ivone do Amaral Pereira, além da tendência suicida, tinha forte depressão e não encontrava muito significado de estar aqui na vida na Terra. Meus amigos, todos os exemplos de ser humano, todos tiveram dor. A noite escura da alma, como já dizia o nosso grande companheiro de Teresa d'Ávila. Todos os santos, os mártires, e também as pessoas maravilhosas desconhecidas, é porque esses é fácil a gente olhar porque todo mundo conhece o exemplo psicológico, né? Mas também as pessoas maravilhosas, todos têm a sua noite escura da alma. E é importante que na vida na Terra esses eventos existam. E esse é o motivo do nosso encontro nesse final de semana. Entender o para quê dos conflitos da alma. Todos tiveram suas dores. Porque sem a dor, o ser humano não faz correção de caminho. A correção de caminho é essencial na vida na Terra, em que no mundo de provas e expiações, que nós estamos por demais identificados com a matéria, que os espíritos definem, no livro dos espíritos e também na Gênese,
que no mundo de provas e expiações, em que já não estamos mais no mundo primitivo, que é o mundo da época das cavernas, em que no mundo primitivo o objetivo da existência é a sobrevivência. O que é sobrevivência? É a vivência do instinto. Luta e fuga, proteção da prole, vencer a outra tribo, a sexualidade para a reprodução, senão a espécie termina. É a sobrevivência. No mundo de provas e expiações, já um pouco mais adiantado, mas só a segunda fase, né, pessoal? Segunda fase, a gente está recém na segunda série. Como dizia assim, a gente recém saiu da faixa branca, estamos na faixa amarela agora, né? Imagina até a faixa preta. Olha só, no mundo de provas e expiações, o ser humano, ele já tem uma noção do bem, ele já tem uma ideia do bem, mas ainda o mal impera. E ele é mais escravo dos instintos, ele se deixa dominar pelos instintos do que domina os instintos. Aí ele ainda não virou o jogo. Ou seja, se nós estamos no mundo de provas e expiações, meus amigos, a média da cultura, da ciência, da religião, da filosofia, do consumo, do meio de viver, da cultura, da tradição, do meio de existir, do trabalho e do divertimento, da família e da sociedade, das artes, da cultura, tudo é marcado pelo império do instinto sobre a consciência, do mal ainda sobre o bem. E eu não estou fazendo uma acusação, dizendo assim, olha só como o ser humano é perverso, nós temos que lutar contra tudo isso. Eles querem que a gente pense isso, né? Quando a gente começa a falar eles querem, todo mundo pergunta, eles quem? Sempre tem um eles, né? Eles querem, né? Sempre tem um eles, né? Não é nenhuma denúncia, pessoal. É uma aceitação de que é assim, é assim. Nós precisamos compreender para acolher o ser humano. Porque senão não há paz, não há perdão. Não há os mecanismos que o Cristo veio nos ensinar como uma solução de si mesmo, como ser humano individual e como sociedade. Já no mundo de regeneração, pelo qual nós estamos rumando, nós já temos uma melhor vivência do bem. O ser humano ainda não é feliz, ainda não é pleno, ainda não é perfeito. Tem sim as suas dificuldades. Tem também de lidar com a tentação do instinto, por exemplo. Mas ele já se pauta pelo bem e já tem uma vida com significado. Ele já é movido, o seu mote principal pelo qual ele é movido é o bem, é a vontade de auxiliar, é a fraternidade, é a caridade. Ele está em luta sim consigo mesmo, ele está em luta, essa luta continua, meus amigos. Porém, ele já está identificado com esse terceiro nascimento, do ser psicológico, do ser emocional. Vamos lembrar dos três nascimentos. O biológico, quando nasce o bebê, a adaptação da autonomia no mundo, que é a adaptação ao ambiente, né? Na época das cavernas, a adaptação ao ambiente era caçate, o rito, né? No rito das tribos, de quando o índiozinho se torna o caçador, isso tudo é adaptação ao ambiente, pessoal. Ser pai, ser mãe de família, pagar as suas contas, fazer os seus estudos, isso é adaptação ao ambiente, ao segundo nascimento. Ele só existe para que haja o terceiro. Ele só existe para que haja o terceiro, meus amigos. Jesus foi carpinteiro não para ser carpinteiro. Ou vocês acham que a gente tem a mesinha de cabeceira feita para o Jesus até hoje como um grande legado para a humanidade? Alguém tem a sapateira feita para o Jesus? Em madeira nobre. Tem até puxador. Não, esse não é o legado do Cristo. Ele se tornou carpinteiro para ele ter essa adaptação social para que, agora simbolicamente, para que o ser espiritual pudesse encarnar, se manifestar, pudesse se locomover, tivesse autonomia para trazer a sua mensagem, que era dessa vida psicológica / espiritual. Então, a vida psicológica é o terceiro nascimento, que a psicologia profunda vai chamar da individuação. Esse termo é um termo importante também na psicologia, individuação. Vocês não precisam decorar, tá, pessoal? Mas quem já está estudando Joana de Ângeles já sabe, individuação não é individualismo, tá, pessoal? Individuação
É um termo de muitos significados, mas eu resumiria assim: como tornar-se a si mesmo. Conseguir realizar a semente do ser psicológico que o espírito veio buscar se tornar. Integrar as suas forças, ainda atrapalhadas. Então eu sou calmo em alguns momentos e nos outros eu sou brabo. Na hora de ser calmo, eu me submeto ao que os outros querem. Na hora de ser brabo, eu passo por cima de todo mundo. Não está integrado esse ser. Naturalmente, ele tem as duas forças. É importante ter as duas forças. Ele usa errado uma e errado a outra, né? Dele é calminho, todo mundo passa por cima. Ele diz assim: Alexandre, tu tem que aprender a dizer não. Está todo mundo passando por cima de ti. Tem razão, agora eu vou reagir. Alexandre, pode me alcançar aqui. O problema é teu, faz tu. Eu não vou deixar passar. E pronto, já virou um trator. Daí todo mundo diz assim: Alexandre, volta a ser quem tu era antes. Estava melhor daquele jeito, com o rabo no meio das pernas, porque agora tu está passando por cima de todo mundo, né? Ou seja, a integração psicológica da individuação, a pessoa vai juntando essas forças contraditórias para ela aprender a ser calmo, sem ser submisso, ser uma calma verdadeira, uma conquista verdadeira, uma calma genuína, e para que ele seja assertivo, ele seja forte, sem ser agressivo. Que seja uma força, uma coragem verdadeira daí, porque não é um exagero, ele está sabendo fazer aquilo. Vai poder dizer assim: não, meu amigo, dessa forma eu não posso. Mas espera aí, vamos fazer de outra forma, né? Se tu quiser falar desse jeito, aí eu não vou te escutar, mas vamos bem, né? Então eu vou saber conter a minha própria agressividade e canalizar numa coragem, numa força, para proteger não só os meus filhos, a minha família e o meu corpo, mas para proteger até mesmo as pessoas à minha volta, proteger até mesmo de mim mesmo. Para que eu possa auxiliar alguém, eu preciso dessa força. O cirurgião, Freud já dizia isso. O assassino e o cirurgião são dois casos de uma força que num não foi canalizada e no outro foi. No assassino ela não foi canalizada, ele tem vontade de cortar, sai cortando todo mundo. O sujeito é um perigo até mesmo com a faca de pão. E já no cirurgião essa força foi canalizada. De onde é que o cirurgião tem força para pegar uma pessoa, passar o bisturi, abrir ao meio, arrancar um troço de dentro e costurar? Se eu for fazer isso, eu desmaio. Tem gente que desmaia, não tem o pessoal que vai fazer medicina, é comum ter os desmaios, até acostumar a não desmaiar. Por causa da sensibilidade, isso é natural, isso é natural. Então, para o sujeito conseguir fazer isso, ele tem que ter uma dose de agressividade. Mas essa agressividade foi canalizada. Qual que é o grande dilema da polícia? Que o indivíduo, para entrar na corporação, vai fazer um psicotécnico com ele tem que ter um grau de agressividade, senão ele não consegue dar conta. Olha lá, fulano, corre lá atrás do bandido. Não, mas coitado dele, deixa. Né? Ou ele está batendo ali, tem que fazer, pega o cacetete. Ai, mas vai doer tanto no coitado. Na hora ele vai ter que cacetear, nem que depois ele fale de Jesus, quando o cara estiver atrás da grade. Né? Mas na hora ele vai precisar interromper aquele mal. Isso é muito difícil, pessoal. Porque ele tem que ter essa agressividade e tem que controlar. E o que acontece? Acontece o policial corrupto, o policial agressivo, agressividade policial. Também não vamos, né, não vamos deixar de compreender que também não deve ser fácil lidar com a sombra da sociedade. Né? É uma profissão que lida com as mazelas humanas, com a sombra da sociedade. Todas as profissões têm a sua sombra. Né? Os psiquiatras, pessoal, dentro da medicina, o maior índice de suicídio são psiquiatras. Espera aí, mas ele não trabalha com remédio, mas ele está sempre no meio da dor. Ele está sempre no meio da dor. Que nem as profissões que mais estressam, eu não sei o índice atual, essa estatística já faz mais de 15 anos, mas as 3 profissões que mais estressam é juiz, professor e, em primeiro lugar, é guarda carcerário. Professor é segundo lugar. Olha só quem é professor, tá? Às vezes parece o professor, ele se sente guarda carcerário, né? Eu já fui professor de história no colégio, e às vezes parecia guarda carcerário mesmo. Né? É essa coisa, né? Então nós vemos aí, eu me lembro de uma colega da psicologia que tinha sido juíza, que ela dizia assim, que às vezes tu está na frente do indivíduo, ele está ali se desesperando que tu está prendendo ele, e tu não sabe se ele está te fazendo de bobo, ou se tu está condenando um inocente. E conviver com isso. E com as dores, né? E com os fluidos espirituais, e com as obsessões que ocorrem, então. Né? Então, realmente, trabalhar essa agressividade faz parte da individuação.
Tem um filme que tem uma colocação muito interessante sobre isso. O pessoal que está de cabelo branco deve conhecer esse filme por causa dos netos. É o Shrek. Porque hoje em dia os avós, né, fazem tudo com os netos, né? Nós estamos numa nova era, né? E como se diz, né, o avô é o cavalo que o filho amansa para o neto montar. Não tem essa história, né? Esses dias, a minha filha é terrível. Esses dias ela estava falando assim, vovó, vem brincar comigo. Mas eu brincar é assim, né? É uma brincadeira completa, de 1h30, né, que tu tem que entrar, tem que viver o personagem. Vovó dela, não, Sofia, mas eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que cozinhar agora. E ela tinha mesmo que fazer. E a minha filha ali, mas vovó, mas vamos. Daí meu filho já começou a rir, assim, olhou assim, coitada da avó, né? Eu olhei assim para ele, assim, ó, eu vou fazer uma pegadinha. Eu vou fazer uma pegadinha com a avó. Quer ver, filho? Eu vou fazer com ela. Eu cheguei lá para ela assim. Sofia, para de insistir com a avó. Tu não vê que ela não quer brincar contigo? Pronto. Ela, não, mas eu quero sim. Daí ela começa a se justificar sem parar. Mas eu quero sim, é que eu tenho que fazer tal coisa. Eu disse assim, eu acho que não. Mas eu tenho que fazer, mas eu quero sim. Não, eu falei, eu estou brincando contigo, mãe. Estou brincando. É só porque ela gosta de se justificar. Qualquer coisa ela vai se justificando, né? Então, eu disse, Sofia, ela não quer brincar. Meu Deus, uma avó pensar que a neta vai crescer pensando que ela não quer brincar com ela, né? Então, mas voltando para o Shrek, né? Vocês veem que eu gosto de falar, né? Voltando para o Shrek. Quando o burro viu o ogro, porque o Shrek, esses desenhos, a maioria tem um grande ensinamento psicológico. O que é o ogro? O ogro ele é agressivo. Qual que era a diversão do Shrek? Era botar todo mundo para correr. Ele vivia como? Sozinho, né? Dentro da sua toca. E ele era feliz assim, né? Era feliz, né? Feliz uma ova, a gente pensa depois. Ao longo do filme a gente vai ver que ele não era feliz. Ele achava que estava feliz, né? E daí tem uma hora que ele chora. E vocês lembram dessa parte? O que o burro fala para ele? Shrek, eu pensei que ogros não choravam. Ele fala, burro, é que os ogros têm muitas camadas. Ele, como assim muitas camadas? Os ogros, exatamente, como é que é? Os ogros são como cebolas, têm muitas camadas. Nós temos a camada de fora, que é dura, mas a de dentro, que é mole, né? A espada japonesa, do samurai, ela foi conhecida como uma das melhores espadas, sei lá se é, né? Deve ser, porque depois fizeram as facas guinso, né? Que corta tudo, né? Então, mas é verdade, né? Então, a metalurgia, a forja da espada japonesa, ela é feita com um metal muito duro por fora e maleável por dentro. O duro tem que ser duro, né? Para aguentar bater contra a espada. E o maleável para que ela possa ter uma certa flexibilidade, senão ela quebra no impacto, né? Então ela tem várias camadas, né? O ogro tem várias camadas como a cebola. Ou seja, a individuação vai nos ajudar a integrar essas camadas para que a gente possa, como Joana de Ângeles fala no exemplo do Cristo, no momento que ele, diante do apedrejamento da mulher adúltera, ele diz, aquele que errar, atire a primeira pedra. Em outro momento que ele fala, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro, ele é muito firme, né? É um xingamento assim que coloca lá embaixo, né? Ele é muito firme. Ele escrevia no chão, na hora do apedrejamento, ladrão, mentiroso, egoísta. Ele colocava ali as tendências que o ser humano tinha e cada um que chegava perto se identificava com aquilo e saía, tocado por dentro. Ele via no seu olhar transpessoal, conforme Joana de Ângeles coloca no primeiro livro da série psicológica, Jesus e a Atualidade, em 1989, o que inaugura a série psicológica, logo nas primeiras páginas, que no olhar profundo de Jesus, ele percebia a sombra humana, através do seu parapsiquismo, da sua mediunidade e das suas capacidades anímicas elevadas. Ele percebia a vibração, ele captava o pensamento dos outros e via a sombra, o que está escuro, o oculto dentro de nós, além da persona, além da capa, né? Além da capa. Por isso, ele via o ser humano psicológico, esse do terceiro nascimento. Ele via dentro de nós as sombras humanas e também pela sua experiência de espírito puro, que evoluiu e já passou por essas sombras, já passou por esse tipo de adversidade e de experiência psicológica. Então, ele sabia equacionar. Então, nessa equação, ele sabia ser firme. E logo depois de ser firme,
A mulher adúltera pergunta, então, se ele a julgará, e ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso, eu também não te julgo, vai e não peques mais. Ou seja, ele é acolhedor, ele acolhe. Então, na hora de ser firme, ele é firme com precisão. E na hora de ser brando, ele não é complacente. Ele não diz: não, minha filha, era tudo preconceito da cabeça desse bandelouco, né? Vai lá, tu tem mais é que ser feliz. Sim, era um bandelouco, no sentido assim que sim, eles estavam enlouquecidos de si mesmos, né? Estavam embriagados da própria loucura, mas bastava para ele dizer assim: não, minha filha, como tu sabe que eles eram os errados, e nós vemos que nessa história realmente o equívoco maior era desses apedrejadores, ele poderia dizer para ela assim: não, eu te acolho cegamente, vai, minha filha, vive a tua vida do jeito que for, e se alguém que reclamar, a culpa é do outro. Não vai, não erres mais, não peques. Não vamos falar aqui com o sentido religioso, dogmático da palavra pecado, mas no sentido de equívoco. Vai, não te equivoque, tome conta de si, tome cuidado. Te equivocou diante da própria sexualidade, socorre. Mas agora vai, não peques mais, não faça mais da mesma forma. Que bom que te livraste desses acusadores, mas não te acuses, não fique com essa acusação. Eu também não te acuso, eu te libero. É uma libertação cheia de precisão. Ou seja, essa união de opostos é individuação. É integrar a nossa capacidade de ser um ser humano, meus amigos. Vocês já pararam para pensar que no mundo de provas e expiações, nós estamos desenvolvendo, sabe o quê? A nossa humanidade, meus amigos. Através do quê? Através da internet. Não. Através de muitas encarnações. Nós estamos desenvolvendo a nossa humanidade. Joana de Ângeles vai nos trazer, no livro Em Busca da Verdade, que encarnar era para dilatar a capacidade de discernir e de buscar os reais significados da vida. Olha só, duas coisas: a capacidade de discernir, de pensar, de logicar, mas discernir é muito mais do que logicar, tá? Porque a pessoa pode ser um gênio, um QI enorme, QI quer dizer coeficiente intelectual, e tenha um baixo coeficiente emocional. Hoje, Howard Gardner, da pedagogia, né, ele vai nos falar de outras inteligências. Não tem só a inteligência lógico-matemática, que seria do QI, né, a lógico-matemática. Tem inteligência linguística, inteligência musical, inteligência sinestésica corporal, que é dos esportes. Inteligência intrapessoal, que é dos próprios sentimentos e simbolizações. O mundo interno, o terceiro nascimento, que nós estamos falando. E inteligência interpessoal, que é a empatia, a relação com o outro, também é do ser psicológico, né? São muitas inteligências. Então, Gardner, né, é um grande pedagogo que fala sobre as múltiplas inteligências, né? Então, quando Joana de Ângeles fala aprender a discernir, não é simplesmente desenvolver a intelectualidade. Discernir é através do erro e acerto. Nós somos seres científicos, meus amigos. Científico eu quero dizer no sentido de experimentação, tá? No sentido assim que eu tenho direito, através do meu livre-arbítrio, aquele que os espíritos falaram a Kardec, de hoje à noite, chegar no hotel e tomar 1,5 litro de cachaça? Livre-arbítrio eu tenho. O que vai acontecer é que amanhã de manhã eu terei uma dor de cabeça terrível, né? E vocês vão ver a palestra mais louca que vocês já viram na vida. O que eu aprendo com esse erro, com a dor de cabeça, com o mal-estar, com o vômito, né? Tem gente que vai aprender só na cirrose, ou depois da cirrose, ou depois da outra vida também, né? Eu aprendo que existe ação e reação, causa e consequência. E aprender com os equívocos é importantíssimo. Nesse livro, então, Conflitos Existenciais, esse aqui da capinha, né? Eu trouxe esse aqui da capa dura. No Conflitos Existenciais, a Joana vai nos dizer, então, que um dos papéis da dor é justamente nos parar para fazer correção. E a nossa bagagem espiritual vai nos ajudar a corrigir o que precisa, e através da superação dessa dor, nós nos sentirmos estimulados para os acertos. Porque o estímulo também é muito importante para a alma, né, pessoal? Ninguém consegue também
viver sem o estímulo. Isso é muito desafiador. Tá? Ninguém consegue. E a gente tende a ficar num terra-terra. Terra-terra é um termo que eu acho que todo mundo conhece, né? Que quer dizer assim, a gente fica só no palpável, a gente fica só no concreto, e a concretude, embora importante que o ser seja pragmático, seja concreto, saiba, né, lidar com os pertences, saiba administrar. A gente tem um microfone aqui, né? Eu precisei colocar uma roupa, apesar de eu atrasar, né, para me arrumar, né? Mas eu preciso ter o horário, o relógio, eu preciso lidar com a concretude, é um dos desafios do mundo, da vida na Terra, né? Porque a gente tem que fazer as pazes com a concretude do mundo, né? Ainda assim, eu tenho que ir para o simbólico, para o interior, para o emocional, porque senão a gente entra naquilo que o Jung denunciou da Segunda Guerra, como nós falamos, que as grandes nações, quanto mais poder tu tem, mais tu te precipita na guerra. Você sabe por que começou a Segunda Guerra Mundial? Por causa da Primeira. Você sabe por que começou a Primeira? Por causa da, historicamente, tá? Historicamente, por causa da disputa por territórios na África e na Ásia, no período imperialista, por colônias. A divisão de colônias, teve uns que ficaram de fora, as potências clássicas versus as potências emergentes. As clássicas pegaram a maior parte das colônias. Por que tu precisa de colônias? Matéria-prima para a indústria. E para o mercado, matéria-prima para a indústria e mercado que tu vai vender depois os produtos que tu produziu. Porque a economia das nações fez com que fossem grandes indústrias. É uma consequência, olha só o encadeamento, é uma consequência da primeira e da segunda revolução industrial, que leva para o boom do mercado de consumo e da técnica, das ferramentas, né, que estão cada vez mais desenvolvidas depois da Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial? Lá por causa da Revolução Científica do século XVII, e a ciência começou a gerar produtos, máquinas, máquina a vapor, lâmpada a gás, depois elétrica, motor de combustão interna, que é o motor do carro, remédio, medicamento. Olha só como a gente vai fazendo um encadeamento que a gente não sabe ter coisa boa na nossa mão. Tudo para a gente entender que a gente é aquele adolescente que pegou a chave do carro e fez bobagem. Pegou o carro do pai e fez bobagem, porque... Então quer dizer que o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da indústria, da técnica, fez as nações ficarem poderosas. E aí elas começam a disputar mercado e elas criam uma guerra mundial. Por causa disso. E uma primeira guerra mundial gera a segunda, que tem bomba atômica, e a partir de agora nós temos o perigo do aniquilamento e da extinção da raça humana. Olha só. E a gente reclama do filho que põe o dedo na tomada. Como nós temos um pensamento terra a terra e que o nosso olhar para o materialismo, é por isso que Kardec falava, que o materialismo é um dos grandes problemas da humanidade. Ele leva ao egoísmo. Porque nós falamos os princípios históricos que levaram à Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundiais. Mas os psicológicos e até mesmo os espirituais são mais importantes. Porque o psicológico, meus amigos, é o homem das cavernas com um tacape um pouco mais potente. Primeira Guerra Mundial, todas as nações fizeram um prospecto. As principais nações, né? O prospecto é que elas venceriam rapidamente. Nunca se imaginou uma guerra mundial. Apenas de uma grande guerra, que segundo se falava na Inglaterra, na França, na Itália, no Império Austro-Húngaro, na Alemanha. Uma guerra que era necessária. Um dos grandes políticos ingleses desse período do início do século XX, Cecil Rhodes, ele dizia o seguinte: hoje eu estive na rua, o povo pede pão, o povo está aflito. Nós precisamos de uma guerra, por mais injusta que seja. Olha como é que era o pensamento. Porque nós tínhamos ali, no início do século XX, uma geração em que os avós tinham lutado nas guerras napoleônicas. Os pais tinham lutado nas guerras franco-prussianas. E nós tínhamos uma geração, no início do século XX, com poucas guerras, praticamente 100 guerras.
E a cultura europeia super civilizada partia do ponto que um homem que não foi para a guerra não é homem. Ainda é um menino. Era um ritual de passagem. Então eles diziam, nós precisamos de uma guerra por mais justa que seja. Enquanto não nascer o ser humano psicológico, a humanidade está à beira da extinção. Jung então dizia que, apesar das doenças, dos cataclismas, das pandemias, das grandes adversidades, só uma coisa realmente representa um perigo para a existência da raça humana, que é o próprio ser humano. Como a famosa frase, o homem é lobo do próprio homem. Então, meus amigos, é esse lobo interior que nós vamos lidando, e isso que importa, nós encarnamos para lidar com esse lobo. Através das portas da reencarnação, nós vamos elaborando, e como eu falei antes, como é que nós desenvolvemos a nossa humanidade? Através da reencarnação. Mundo de provas e expiações, os espíritos que aqui nos encontramos, estamos aprendendo a sermos seres humanos. Porque o nosso psiquismo, a Joana de Ângeles vai nos dizer o seguinte, como o princípio inteligente, não é o espírito ainda, o princípio inteligente, ele passou por um périplo do reino mineral, do reino vegetal, e depois milênios e milênios no reino animal, aonde esse, que já é um espírito animal, mas ele é uma coisa muito diferente do espírito humano, é um espírito às vezes até muitas vezes coletivo, como no caso dos peixes, né? E já mais individuado, mais diferenciado, no caso do gatinho e do cachorrinho, por exemplo, já é mais evoluído do que o peixinho. Ele já tem mais emoções, ele já tem mais interação, já tem mais vida afetiva. Eu sei que tem uma tartaruga em casa e um gato, né? A tartaruga não tem muito afeto, né? O gato ele já é mais afetivo, né? Então, nós vamos ver que no reino animal, o princípio inteligente ele teve milênios de existência. E muito menos tempo nós estamos como alma humana, como espírito na humanidade. Então quer dizer que o mecanismo do instinto ainda impera sobre nós. E ser humano não é viver por instinto. Isso é animal. Isso é animal. O nosso corpo, como ele é de origem animal, dentro da biologia, o ser humano ele poderia ser classificado também como animal racional, já na classificação dos espíritos. Eles falam em reino animal e reino hominal. Leon Denis também trabalha bastante isso, reino hominal. Depois nós teríamos o reino angelical, que seria do espírito puro. Olha só, já é outro reino, tá, pessoal? Que nem tem a divisão do animal para o homem, do homem para o anjo, do espírito puro é outro salto, é outro reino, né? Mas é o nosso destino, é o nosso destino. Mas para chegar lá a gente tem que fazer o que tem a ver com agora. E o a ver com agora é aprender a ser humano. Olha só o que eu estou dizendo, pessoal, nós não estamos aprendendo a ser anjos. Nós estamos aprendendo a lidar com a própria humanidade, que é quando nós vamos justamente para o que o Kardec falou, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é tomada de decisão, que se a gente pegar então livre-arbítrio e tomada de decisão e levar para a psicologia profunda, isso quer dizer sinônimo de consciência. Eu não fico preso na minha inconsciência, eu não fico preso no funcionamento do instinto, que é automático, o automatismo do instinto, para que eu tome uma decisão, e isso gera consciência. Então, inconsciência, na psicologia, não é só o que está guardado, trauma, que eu não lembro de onde é que vem. Não é só isso. Não é só isso. Inconsciência é eu fazer as coisas sem me dar conta do que eu estou fazendo e do que eu estou sendo. Eu começar uma guerra mundial achando que é por mercado, mas é que, no fundo, eu quero me valer vencendo o outro. Não falamos agora há pouco do pavão e do franguinho, daquela história? Joga isso para a guerra mundial, é a mesma coisa. Eu quero me valer, eu entendo que crescer na vida e ter significado é eu prevalecer sobre o outro. É eu prevalecer sobre o outro, meus amigos. Então é muito comum que a gente confunda o ser social com o ser total. Eu lembro um caso que aconteceu já faz algumas décadas, de um estudante de medicina que entrou no cinema e metralhou algumas pessoas. Talvez vocês conheçam, porque isso aí ganhou destaque nacional, né? Eu lembro que muita gente comentava na época assim, como que um estudante de medicina faz isso, né?
É uma pergunta pertinente, porque a gente pensa que a medicina tem a ver com o cuidado, tem a ver com uma humanidade, tem a ver com alguém que vai prover de cuidado e vai ajudar diante da doença e da morte, e não causar a morte. Até aí a pergunta, tudo bem, mas eu via que muitas pessoas perguntavam mais no sentido do destaque social do médico. Essa pessoa tinha uma carreira pela frente, estava com a vida garantida, entende? Então elas acham que a pessoa vai ter inteligência emocional só porque ela está numa carreira que pode ser excelente, que pode sim ter um mercado maravilhoso, que pode não só a pessoa ter uma ciência e uma profissão muito agradável e boa, ela pode ter os seus proventos materiais disso. A gente pode buscar sim a nossa sobrevivência, o sucesso nos negócios. Isso não é o problema. O problema é a fantasia que a gente faz com esse sucesso. O problema não é nós buscarmos o recurso e a sobrevivência material. O problema é nós confundirmos o recurso e a sobrevivência material como meta da encarnação. Nós deixamos o mundo espiritual para se manifestar momentaneamente na matéria para algo mais, para a transformação de nós mesmos. Porque a gente não segue na matéria, meus amigos. A pessoa pode chegar a 110 anos, ela não chega, ela não fica a vida inteira de uma forma eterna. Eterno é só o Espírito. Eterno é só o Espírito, meus amigos. Então, nós podemos dizer que a vida na Terra nós aprendemos a fazer escolhas, tomar decisão diante da lógica do ser espiritual, da lógica do ser imortal, dos verdadeiros valores. E os valores são importantes. Joana de Ângeles vai nos trazer que enquanto o ser humano não entender o significado da vida, ele não sabe o que ele está buscando. Ele não sabe pelo que está obrando. Ele não sabe por que ele está lutando a luta da existência, a guerra do existir. Porque nós estamos ainda com a lógica da caverna. Eu penso como se fosse alguém dentro da caverna. Eu tenho que vencer a tribo da outra caverna. E se nós pensarmos que temos uma grande família humana? E se nós pensarmos que a humanidade é a nossa família, meus amigos, a família universal? Se nós pensarmos, como Chico Xavier já falava, no programa Pinga Fogo, que quando nós tivermos maior contato, um contato mais dilatado com as consciências encarnadas de outros planetas, outras civilizações, e nós percebermos que eles nos olham como irmãos, seres de outros planetas nos enxergam como irmãos, aí, diz ele, é a forma que ele responde, então, em 73, no programa Pinga Fogo, aí não haverá mais necessidade de guerras, porque nós vamos entender que se eles nos olham como irmãos, como que nós não vamos nos aceitar os povos como uma grande família humana? O problema não é haverem fronteiras, haverem povos e diferentes países e diferentes culturas. Isso é muito rico, na verdade. Isso é muito bom, é muito salutar que hajam culturas diferentes, que hajam formas de existir e se organizar diferente. Essa variedade vai nos trazendo uma complexidade maior, maior entendimento. Nós vamos cruzando experiências, cruzando conhecimentos. A grande questão é a convivência. Nós já estamos quase no final desse momento. Eu sei que está todo mundo pensando no café. Eu também. Mas a grande questão da convivência, o desafio do existir, ele nos leva ao amor acima de todas as coisas. Ao perdão das ofensas como equação existencial. Nós chegamos no momento que a nossa família humana, se não buscar o perdão, ela corre o risco da extinção, porque hoje nós temos o botão nuclear. E pensar que nós somos macacos com o smartphone. Olha o poder que nós temos nesse aparelhinho, pessoal. Nesse pequeno aparelhinho que tira foto, faz cálculos impressionantes. Eu posso traduzir essa palestra inteira para uma outra língua, e quando terminar a palestra, não só ela está numa outra língua, como ela já está datilografada, está escrita. Eu posso que outra pessoa em outro estado possa assistir através disso. Meus amigos, o celular está tão potente, ele faz tudo. Ele está tão potente, eu não sei se vocês já souberam, mas tem celular até que telefone, hoje em dia. E esses dias, o meu filho me trouxe uma notícia impressionante. Ele disse: papai,
Os gatos estão tomando conta da internet. Porque é vídeo de gato sem parar. E tu vê um no Instagram, o Instagram te dá um monte daquilo que tu viu. Meu Deus do céu. Né? Por exemplo, no meu Instagram tem muito vídeo de karatê. Mas eu nem faço karatê. Mas é que eu vi um vídeo, era interessante, eu vi outro, também era interessante, ponto. Ele entendeu que eu gostei e não para de mandar. Então, olha que interessante. Daqui a pouco, né, tu começa a gostar de uma coisa que tu nem gostava, tu já nem sabe se tu gosta ou não, mas o teu telefone gosta. E ele te diz para ti o que tu tem que gostar. E, pelo amor de Deus, vocês não briguem com o Google, tá, pessoal? O Google hoje é poderoso, tá, pessoal? Então, nós somos macacos com o smartphone. Porque o lúdico, que é super delicioso, né, pessoal? Ver filme de gato, botar uma fotinho no Instagram, né, a gente dá uma corrigida na foto, fica mais magro, fica mais bonito, fica tudo, né? Depois a pessoa nos olha e diz assim, o quê? Tu é irmão do Alexandre, tu é tão parecido, né? Mas tu é mais velho, né? A idade já está pegando, né? Não, é o mesmo, só que sem filtro, né? Sem o filtro do Instagram. Claro que é gostoso, né, pessoal? Ontem mesmo a gente estava falando, né? Ah, tira a foto do prato, né? A Ana me falou, tira a foto do prato e manda para a Michelle. Eu disse, não, se eu mandar, ela vai achar que roubaram meu telefone, né? Ou que eu enlouqueci de vez, né? Se eu mandar a foto do prato. Né? Mas claro que é legal mandar foto do prato, né, pessoal? Daí os nossos amigos estão em casa comendo pão com ovo. E eles vão ver que o Alexandre estava, qual é o mesmo nome do restaurante? No Mangai, né? O Alexandre estava no Mangai, e o pessoal está lá comendo miojo requentado, né? E a gente mostra, olha que chique, né? Eu fui no Mangai, né? Claro que depois o resto da semana eu comi miojo também, né? Mas daí eu não mando a foto, né? Claro que é divertido, pessoal. Vamos fazer isso e vamos fazer ainda hoje, não tem problema, tá? Mas a grande questão é quando isso toma um espaço essencial na nossa vida. Nós temos muita tecnologia e nós não sabemos para o que usar. A internet é fantástica. A internet permite as transmissões, os eventos, conhecimento e até a diversão, e até o lúdico, e até a bobajada, não tem problema ter a bobajada também. Estar no mundo sem ser do mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos trazem a Kardec que é importante nós também compactuarmos até com as frivolidades do nosso dia a dia e da nossa cultura. Mas com o pensamento sempre remetendo a Deus. E o que é o pensamento remetendo a Deus? A causa primária da vida. E não tem como nós pensarmos em Deus sem buscarmos entender o porquê e o para que estamos aqui. O significado existencial. Significado da existência. E se nós não tivermos a busca do significado, nós vamos passar por uma crise e vamos pensar em tirar a própria vida, porque parece que se eu perder uma profissão, se eu perder um companheiro, uma companheira, um divórcio, uma desilusão amorosa, um desafio no trabalho, uma humilhação pública, coisas que acontecem, são as provas morais que às vezes são muito doloridas, né, meus amigos? Mas nós vamos perder totalmente a nossa identidade. E naquilo que poderia ser um momento de mudança importante, até mesmo de lidar com as provas e expiações de vidas passadas, de um conteúdo, de uma temática que eu estou interagindo há várias vidas com aquela temática, e há um momento na minha existência que ela precisa retornar. Naquele momento do choque, eu não consigo tirar um produto desse choque. Eu não consigo lidar com a ansiedade, lidar com a dor, lidar com a depressão. Então, o meu convite hoje é o de nós ficarmos com esses sentimentos para trabalharmos. Eu sei que tem alguém que pensou, tá, então quer dizer que ele quer que a gente fique com depressão e fique com ansiedade. De certa forma, sim, tá? Mas é simbólico, tá? É simbólico, tá, pessoal? Meus amigos, então vamos fazer o nosso intervalo, pessoal? Então, até daqui a pouco.